Eu tenho uma pergunta, Mignon. Não conheço pessoalmente, mas acompanho há muitos e muitos anos. Eu sou autista. Eu tenho o que eles chamam de déficit de atenção com hiperatividade, espectro autista. Só que na minha época... Você pensa diferente. Mas você é meio... A tua cabeça ela é diferente do... Processa de outra Você forma. processa. O processamento seu é diferente. Mas quando eu era criança, na escola, eu ficava meio isolado, ninguém entendia por quê, mas eu não ia mal. Não era o melhor aluno, comecei a ir bem depois da faculdade, mas não ia mal. E também não tomei remédio. O remédio para esse tipo de coisa é a Ritalina, que é super, super pesada, com os efeitos colaterais. Eu queria que você falasse um pouco do espectro autista, né? Porque tem vários tipos e também tem vários graus. Tem alguns que precisam de mais recursos, outros mais cuidado e outros menos. Então eu queria que você falasse um pouco, porque as pessoas às vezes convivem com vários autistas, ou pelo menos do espectro, e não sabem. Então acho que isso é uma informação importante. Pô, Gessami, antes de qualquer coisa, deixa eu só falar uma coisa para quem está ouvindo e ouviu você falar, e é um depoimento de quem vive e se identifica e sabe o que está falando, mas toma muito cuidado sempre para falar sobre remédio, porque o alcance do pânico é gigantesco e as pessoas muitas vezes não sabem como proceder e acabam automedicando, achando que estão fazendo uma coisa boa para o seu filho, e os remédios às vezes são muito pesados, conseguem deixar o cérebro completamente dormente, atrapalham a evolução da criança, eles podem ter altos efeitos colaterais. Então, independente do Sami ter falado do remédio que ele acredita que pode ser usado... Se você... eu não tomei o remédio e ele é muito severo as consequências. E meus pais optaram por não dar e eu não me arrependo. Mas também não consegue comprar em farmácia isso, é a receita especial. Eu só quero deixar claro, você está certíssimo, mas eu quero deixar claro, você está dividindo sua experiência, mas a gente tem uma responsabilidade com todo mundo que está ouvindo. Remédio, você procura seu médico toda vez. Agora, em relação ao espectro, eu vou falar uma coisa para vocês, cara, e você sabe disso melhor que qualquer um. Não é uma doença. Nunca. As pessoas têm uma certa tendência de falar, o filho do Mignon, ele tem uma doença, ele é doente, então, não é uma doença, cara. É uma condição, faz parte de um transtorno com inúmeras facetas diferentes e ele é sempre passível de evolução. Isso é a coisa que eu mais falo. Então tem, obviamente, o nível severo, que é aquele autismo não verbal, que a criança não conecta muito com o mundo externo, a criança normalmente faz movimentos repetitivos, incessantes, e às vezes ela se bate, ela pratica violência contra ela mesma, contra os outros. Esse é o grau mais severo, mas ele é passível de evolução, como todos os outros graus. É necessário as terapias, é necessário cuidado, às vezes remédio, num caso muito grave, mas acima de tudo que eu falo é necessário carinho e dedicação e paciência dos pais. Porque, cara, Emílio, se seus filhos já estão grandes hoje, você sabe o que é uma adolescência, você sabe como é difícil. Agora, imagina uma adolescência com o espectro autista, dentro do espectro autista. É o que eu estou vivendo agora. O Romeu está com 14 anos e eu falo abertamente, não é fácil. Não é fácil. Por isso que meus outros filhos é sempre tudo muito mais fácil. Porque a minha primeira experiência como pai, com paternidade, é sempre sobre a ótica do autismo. O que complica demais as coisas. Complica bastante. E eu falo abertamente que é difícil todos os dias. Não tem um dia que seja fácil. Então as pessoas conhecem muito o Romeu e a minha vida toda do Instagram. Mas o Instagram são 30 segundos, um minuto, que a gente pega um momento legal, bacana. E não quer dizer que ele não seja assim 80%, 90% do tempo. Ele, graças a Deus, com a evolução, de fato é. Mas é diferente. É diferente, porque é uma forma diferente de pensar, de agir, e a gente tem que se adaptar. Eu acho que o grande erro dos neurotípicos, que são as pessoas que não fazem parte de nenhum espectro, é achar que tem que adaptar o autista ou o deficiente ao mundo que nós criamos. Sim. E isso é um erro egoísta, um erro egocêntrico, um erro burro, porque na verdade a gente que tem condições de aprender mais e se adaptar ao que eles nos ensinam. E eu falo isso, cara, não é porque meu filho é autista, é porque, por exemplo, eu não teria feito 1/10 do que eu fiz na minha vida, não teria evoluído 1/10 do que eu evolui como ser humano se eu não tivesse me colocado nessa posição de aprender com meu filho. E eu tenho aulas diárias sobre pureza, sobre amor, sobre honestidade,
sobre as coisas que realmente importam na vida. Então não tem, se você se dedica, não tem como você não evoluir para ser um ser humano melhor, cara. Sim. Eu agradeço demais ao meu filho por ter me aberto essa porta, porque senão eu nunca ia conhecer o autismo, e eu com certeza não chegaria onde eu cheguei. E as pessoas, quer dizer, as pessoas que não conhecem, que não sabem, elas têm muito preconceito. Sim, pela falta de informação. Pela falta de informação, que é justamente isso que a gente que você está colocando aí nesse dia, né? Dia do... É bonito. A informação, eu acho que é o que mais causa dano, porque fica com preconceito, o que o Mion falou é uma condição. E cada um é autista, outro pode ter, às vezes, outro tipo de transtorno. Tem muita gente que tem depressão e também não fala. Então, essas enfermidades da mente... Então, mas o autista não é doença. Não é doença, é condição. Inclusive tem um movimento dos Estados Unidos que não quer isso. Tem um técnico de som que ele é autista e é o melhor técnico de som. E ele fala, se ele não tivesse essa condição, não seria. Ele não seria desenvolveria até a capacidade profissional. A capacidade para aquele... Mas eu digo por mim, eu não entendia o que estava ocorrendo até uns 20 anos de idade. Você é um gênio, pô, com esses números aí. Não, mas eu não entendia. Essas puta equação. Mas eu não entendi o que estava acontecendo. Aí você sofre porque você não entende. Porque faltava informação. Então, se falta informação na escola, a criança começa a achar que o problema é dela. E não é uma condição. Então, a gente fala muito, né, de diversidade, de respeitar o próximo. Isso também é respeitar o próximo. Claro, e não se fala tanto. Tem muito preconceito disso. Hoje, pelo menos eu dou aula na FGV, já tem algumas coisas para alunos autistas conseguirem seguir o curso, fazer aula. Claro que a gente está falando de autismos que permitem fazer uma faculdade, nem todos permitem, mas é a condição. Eu acho que essa é a palavra-chave.